Terminou no estádio Newton Santos, o Botafogo acabou de vencer o Independente Petroleiro por 3-0. Uma grande atuação do Botafogo. É bem verdade que o adversário era fraco, mas o Botafogo fez o que deve ser feito quando você pega esse adversário inferior tecnicamente. Botafogo hoje que veio com a escalação modificada, né? Jogando nesse 4-4-2 que o técnico Franklin Carvalho tem utilizado ultimamente, só que hoje acabou ficando ainda mais claro. Ele utilizando realmente essa dupla de ataque com Arthur Cabral e com Kadir. E podemos falar que hoje o grande destaque assim, individual do time do Botafogo acabou sendo o Matheus Ponte. Não somente pelo primeiro gol marcado por ele, mas pela partida como um todo do Matheus Ponte. Ele foi muito bem. O Matheus Ponte é um jogador muito jovem que precisa ganhar mais confiança e esse jogo serviu para dar essa confiança para ele. Uma partida que pode ter sido talvez a despedida do Alexander Barbosa, muito provavelmente também fez um bom jogo ao lado do Bastos, que também fez uma boa partida. O Neto a gente pode falar que deixou a desejar mais uma vez. Não é um goleiro que passa confiança para a torcida do Botafogo. Ele veio com a dupla de volantes formada por Alan e por Medina, optando em poupar o Danilo para o jogo do meio de semana do Campeonato Brasileiro contra o Remo. E aí ele veio com esses dois meias ao invés de vir com pontas pelos lados do campo. Ele veio com o Montoro e com o Edenilson. E já mostrou muito do que era a intenção do Franklin Carvalho com esse time do Botafogo. E o primeiro gol construído pelo Botafogo mostra toda essa intenção dele, como foi construído o gol, é muito do que ele queria para essa partida e acabou funcionando. Esse Botafogo do Franklin Carvalho tá ficando muito bem azeitado e esse gol marcado pelo time contra o Nacional Potosí mostra muito disso. Ele veio jogando com esse 4-4-2, mas a gente sabe que no futebol atualmente os sistemas táticos são híbridos. E a ideia do Franklin Carvalho era ter o Edenilson e o Montoro funcionando como meias por dentro e não como pontas pelo lado do campo. Pelo lado do campo quem dava amplitude para o time do Botafogo era pelo lado direito o Matheus Ponte e pelo lado esquerdo o Alex Telles. E o Botafogo tinha essa estrutura com esses três jogadores em primeira fase de construção, onde ele tinha o Alexander Barbosa mais pela esquerda, o Bastos um pouco mais centralizado e o Medina um pouco mais pelo lado direito. Mas o Medina, quando o Botafogo já tinha posse de bola, Medina ou Alan eles se revezavam, que eram os dois volantes, eles vinham para o meio de campo para o Botafogo formar esse quadrado e ter quatro jogadores por dentro. Ele tinha como dupla de ataque o Arthur Cabral e o Kadir para dar esse peso na área na hora de gerar os cruzamentos. Olha só como é que é construído esse gol do Botafogo. A equipe adversária que marcava num 4-4-2 é obrigada a se adaptar ao que quer o Botafogo, assim obrigando os pontas do Independente Petroleiro são afundados para a última linha por conta dessa amplitude dos laterais do Botafogo e esses laterais do Botafogo já estarem pesando até a última linha da equipe adversária. E aí acaba dando espaço. O Alexander Barbosa faz o passe no Montoro, o Montoro tem a calma para encontrar esse passe no Alex Telles e esse timing do Montoro é extremamente importante. Ele espera esse jogador saltar um pouco em cima dele para dar espaço para o Alex Telles. Agora sim o Alex Telles vai receber essa bola com tempo e com espaço. E olha só a intenção do Franklin Carvalho dando certo. O Matheus Ponte já afundado na última linha lá vai dar peso na área no lado contrário. O Kadir vai dar peso na área. O Edenilson que tá por dentro também vai dar peso na área. E o Arthur Cabral também vai dar peso na área. Essa bola chega no Alex Telles, especialidade dele. Cruzamento mais ou menos da região dos 3/4 que vai passar toda a área para o outro lado para ser completada pelo lateral que dava amplitude lá pelo outro lado. No caso, o Matheus Ponte, que faz essa bela finalização para o Botafogo abrir o placar em cima do Nacional Potosí. Não foi somente um gol, é um padrão que vem se repetindo no time do Franklin Carvalho, que é um técnico que chegou desacreditado ao Botafogo por ser um auxiliar técnico, mas que vem fazendo uma excelente campanha, não somente pelos resultados que o Botafogo vem conseguindo, mas pela estrutura do time jogando. O time do Botafogo sabe o que fazer quando tem a posse de bola e sabe o que fazer quando não tem a posse de bola, e isso faz total diferença para a equipe vir conseguindo esses resultados consecutivos. O Botafogo passou esse mês sem perder nenhum jogo e tem o dedo do Franklin Carvalho aí. O Botafogo fez um primeiro tempo no qual foi
completamente dominante, teve outras oportunidades de gol, mas foi somente na segunda etapa que o Botafogo foi conseguir realmente fazer esse placar ficar mais largo. Se já foi uma superioridade muito grande na primeira etapa, e no segundo tempo fica maior ainda essa superioridade do Botafogo em cima do time do Independente Petroleiro. O Botafogo pressiona mais, já tinha entendido que era um adversário muito fraco tecnicamente, e vai sair o segundo gol do Botafogo com a bela finalização de Álvaro Montoro. Cobrança de falta para o Botafogo pelo lado esquerdo, era uma bola para ser levantada dentro da área, e o Alex Telles faz essa cobrança na direção do gol, não tão bem feita assim, né, cara? A intenção dele talvez era que algum jogador do Botafogo tocasse nessa bola e tirasse ela da direção ali do goleiro. O goleiro faz a defesa e acaba ficando dificultada porque essa bola quica no gramado e ela sobra no Álvaro Montoro. E aí o Montoro é um jogador especial, ele tem muito refino, ele tem muita qualidade técnica. A finalização dele é essa tacadinha de bilhar, tirando do goleiro e tirando do zagueiro, para marcar o segundo gol do Botafogo na partida. Aqui já estava mais claro ainda que o Botafogo era o senhor do jogo e que era só questão de tempo para continuar aumentando o placar. E aí o técnico Franklin Carvalho continua fazendo mais algumas substituições. Ele coloca o Tuco Correia, ele coloca o Newton, ele coloca o Santi Rodrigues, coloca o Cris Ramos, vai colocando mais jogadores para descansar os que estavam em campo e dar mais rodagem para os outros jogadores que não tinham começado jogando, muitos desses terceiros reservas hoje no time do Botafogo. E aí o terceiro gol sai dos pés de Newton, um jogador criticado, mas que hoje entrou fazendo uma função até mais à frente, né, cara? Newton não entrou de fato como aquele primeiro volante ou como zagueiro como ele vinha sendo utilizado anteriormente. Puxada rápida de contra-ataque do Botafogo, passe em profundidade do Cris Ramos, que encontra o Newton, que consegue bater no cantinho na saída do goleiro. Um belo gol marcado pelo Newton, diga-se de passagem. E o Botafogo construiu sem muita dificuldade esse placar de 3-0 em cima do Independente Petroleiro. O adversário fraco, ok, bem verdade, mas o Botafogo muito superior e fez o que precisa ser feito. O Botafogo segue como líder do grupo e caminha a passos largos para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Curtiram esse vídeo? Lembrando para vocês, não posso passar os melhores momentos do jogo. O Botafogo deu 31 finalizações, mas não posso colocar todos esses melhores momentos, porque a Conmebol não permite. Então tento colocar aqui um pouco e mesmo assim às vezes a gente acaba tendo vídeo bloqueado pela Conmebol. É bem complicado, cara. Então deixa o like, valoriza o nosso trabalho, porque, irmão, tu não vai ver nenhum outro canal aí de Botafogo trazendo conteúdo tão cercado certinho aqui como eu trago pra vocês. Então valorize, irmão, beleza? Fica nessa, abração do Francesco, nós fui.